ela precisa das capacitações de todos os funcionários estar trabalhando de maneira cada vez mais harmoniosa e com conhecimentos técnicos, conhecimentos de vendas e conhecimentos operacionais. Então, a gente está com um treinamento técnico, um treinamento de conhecimento técnico do que a gente vende. Todos nós temos que saber o que é que vendemos. Então, para isso, a gente tem que aprender um pouco mais dos nossos exames e do dia a dia que acomete as nossas doenças na nossa região do Rio Grande do Norte. Ok? Então, vamos lá. Hoje, nós vamos começar. E a Axadora deu um pane aqui de passar. Travou? Travou a apresentação? Foi, acho que ela travou. Tente fechar e abrir novamente. Sair da tela cheia e abrir novamente. Deixa eu ver. Será que ela... Eu vou ter que sair aqui, então. Ela não tá... Deu um bug. Vamos botar de novo, então. Estão visualizando? Pronto. Abriu. Está em tela cheia? Tá sim. Ok, passou, né? Passou. Então vamos lá, vamos começar falando um pouquinho sobre as arboviroses. As arboviroses são as doenças causadas principalmente pelo Aedes aegypti, que são doenças da nossa região e que são exames que a gente tem todo dia, ou praticamente todo dia aparece alguma situação para o laboratório em relação a arboviroses. A dengue é a principal representante. E dessa dengue, o mosquito, o Aedes aegypti, é o principal elemento que causa dengue. Só que ele não só causa dengue, ele, por ser um elemento transmissor da nossa região, ele causa 3 doenças que acometem a nossa região, que é a dengue, a chikungunya e a zika. E a gente vai ver cada uma delas. Começando pela dengue. O que é que acontece com a dengue? A dengue, nós temos 4 vírus. Então, 4 subtipos. Eu tenho dengue 1, 2, 3 e 4. Então, eu posso pegar a dengue 4 vezes. Esse é o que é o complicador. Eu já tive dengue e posso pegar a dengue de novo. Porque tem que saber qual o tipo de vírus que está circulando. Esse exame, o sorotipo, a gente não faz no dia a dia, porque é mais a nível de laboratório central de pesquisa, que sabe qual é o vírus que circula naquele ano. Nos últimos anos, a gente diminuiu muito o número de dengue. Já passamos por vários problemas de dengue, principalmente nos anos 2000, 2010, até 2013, 2014. Depois a gente foi mudando nosso perfil de arbovirose. Veio a chikungunya, veio a zika e hoje a gente convive com as 3, sendo a dengue a mais comum. Então, o que caracteriza a dengue? A dengue é uma doença febril. Ela caracteriza uma febre e é uma febre que tem muita dor no corpo. Então, você tem muita dor no corpo, o corpo todo quebrado. É como se fosse conhecido uma doença quebra-osso. Também a dengue deixa a pessoa muito fraca, com adinamia, sem vontade de se levantar, é todo o tempo cansado. Alguns pacientes apresentam dor na região dos olhos e alguns pacientes, cerca de 50%, apresentam o rasgo cutâneo. Esse rasgo cutâneo é aquelas pintinhas brancas que o corpo apresenta, que a gente chama de exantema. Esse rasgo cutâneo também pode apresentar em zika e pode apresentar também em chikungunya. Mas é na dengue que o rasgo é mais intenso, ok? A dengue, no final da dengue, depois desse rasgo cutâneo, desse exantema, dessas pintinhas vermelhas, o paciente pode apresentar um prurido, uma coceira pós essa fase febril. Aí o que é que acontece? A dengue, ela pode complicar. E muitos pacientes, às vezes, não entendem. Eu vou passar para esse outro slide, depois eu volto.
Nesse slide, vocês estão vendo aqui a questão de dias. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada parte desse slide. Se você for ver, a gente colocou que a dengue tem uma faixa de 7 a 10 dias de doença. E no período de 3 a 6 dias, basicamente do quarto ao quinto, sexto dia, é onde as pessoas não apresentam mais febre, e é nesse período mais perigoso que existe da dengue, que é o perigo de você fazer um choque de dengue, choque séptico de dengue, que é a antiga chamada dengue hemorrágica. Então, às vezes o paciente pensa, passou a febre, eu estou bem, mas é o período que ele tem que ter mais cuidado e atenção, nesse período do terceiro ao sexto dia. Porque os 3 primeiros dias são períodos de maior quantidade de febre. Já quando chega no quarto, quinto dia, a febre desaparece, as pintinhas brancas aparecem, que é o rash cutâneo, e você tem um período mais perigoso de ter o choque de dengue, que é onde você vai ter várias complicações. O seu hematócrito pode subir muito, e hematócrito subindo é um indício de o paciente ter problema de dengue, principalmente dengue mais complicada, que é a dengue hemorrágica, e a plaqueta começa a cair. Então, as plaquetas começam a cair e o hematócrito começa a subir. Então, é extremamente importante que o paciente faça pelo menos um hemograma quando estiver com suspeita de dengue. É o mínimo que tem que ser feito, porque o hemograma ele vai ajudar bastante a dizer se é uma dengue ou não. Grande parte dos pacientes apresentam linfócitos atípicos, uma atipia linfocitária, então a gente faz o leucócito e vai lá dos linfócitos, os linfócitos estão tudo diferentes, que a gente chama linfócito atípico ou reativo. Também nesse período inicial, mas aí a gente já por volta de 2 dias, a gente tem um exame chamado NS1, que é o antígeno NS1, que é um testezinho que a gente faz para justamente saber se tem dengue ou não. Então, a gente tem o antígeno NS1 na fase inicial, 2 dias, 3 dias, no máximo, é para fazer o NS1, estourando 4 dias. Depois, você tem os anticorpos, que a gente diz que é a partir do 5º dia. Por quê? Porque as sorologias de IgM e IgG, elas só vão começar por volta de 5, 6 dias. Então, não adianta eu fazer teste de dengue, sorologia, IgG e IgM no início da doença. No início da doença, a gente faz o antígeno NS1. Por volta de 2, 3 dias, o hemograma. E por volta de 5, 6 dias, a sorologia. Então, é muito importante o acompanhamento laboratorial da dengue. Eu tenho hemograma, vai me dar inúmeras informações. Leucócito baixo, plaqueta baixa, hematócrito pode subir, presença de linfócitos atípicos. Então, é importantíssimo. E o antígeno NS1 nos primeiros 2, 3 dias. Então, tem o teste NS1 e tem o teste sorologia da dengue, GGGM, depois de 5 dias. O ideal mesmo é 6, 7 dias, ok? Temos também o RT-PCR, mas como é um teste muito caro, ele não é muito usado para dengue, o RT-PCR, ok? Dengue tem um testezinho que os hospitais fazem também, que é a chamada prova do laço, onde a gente avalia a fragilidade capilar. E a gente também fazia muito no laboratório antigamente, agora está um pouco mais em desuso, que é o teste que a gente faz para ver se apresenta fragilidade capilar, petequiazinha, num quadradinho que a gente fazia. Esse teste está mais a nível de UPA, de hospital, está um pouco em desuso. Ok? Vamos falar um pouquinho agora da chikungunya. A chikungunya, ela entrou no Brasil por volta de 2014, 2015, juntamente com a Copa do Mundo e as Olimpíadas. A gente recebeu
esse vírus que veio da África. E esse vírus, a gente chama chikungunya, que é o vírus da chikungunya. Ele também tem a transmissão pelo Aedes aegypti. Então, nos bairros da nossa cidade, do nosso estado do Rio Grande do Norte, tem o mosquito Aedes aegypti. Se tem o mosquito, tem um risco da transmissão da doença. Então, a transmissão da chikungunya, ela é uma transmissão comunitária. Todos os municípios do estado têm. Diminuiu um pouco mais, mas a gente ainda tem umas elevadas incidências de chikungunya, ok? A chikungunya, ela também pode ser transmitida por bebê. A mãe grávida, se ela pegar a chikungunya na gestação, ela pode transmitir periparto para o bebê, ok? A chikungunya, ela tem pacientes que apresentam sintomas e tem pacientes que não apresentam sintomas. E aí a gente vai ver que desses pacientes que apresentam sintomas, tem pacientes que passam 7, 15 dias e melhora, mas tem pacientes que vai cronificar a chikungunya. Vai ter a forma crônica, que essa é extremamente complicadora, que a gente vai ver lá na frente. Então, o que é que o paciente com chikungunya apresenta? Ele apresenta febre alta e aqui ele apresenta uma dor na articulação. Na dengue, a gente sente dor nos ossos, em geral, como se fossem os ossos quebrados. Aqui não, aqui eu sinto dor nas articulações. Articulação de joelho, articulação de mão, articulação de cotovelo, articulação de ombros. E na dengue não, já é uma dor como se fosse nos ossos como um todo. Também a gente apresenta dor de cabeça, pode apresentar uma fraqueza, pode apresentar o exantema, que é aquelas manchinhas no corpo. Só que na dengue a febre é bem mais alta do que na chikungunya, tá certo? O exantema geralmente é menor, tanto na dengue quanto no chikungunya. Já na zika também é bem menor, ok? Então vamos lá. Qual é o maior complicador da chikungunya que a gente vai ver no dia a dia do laboratório? São os pacientes que cronificam a chikungunya. Então, os pacientes que têm chikungunya, principalmente pacientes que têm idade mais avançada, acima de 45 anos, já tinham uma doença articular, já tinham artrose, já tinham lesões osteomusculares antes, esses pacientes vão complicar bem mais. E esses pacientes, eles podem ficar até 6 anos com chikungunya. Então, por isso que a chikungunya é tão traumática, porque o paciente não fica curado. Alguns, uma parte fica curado e outra parte cronifica. E aí onde entra o laboratório. O laboratório é extremamente importante para o diagnóstico. Eu não posso ficar na dúvida se eu tive chikungunya ou não. Então, pacientes que apresentaram processo de arboviroses, passou 5, 7 dias, eles têm que fazer as 3 sorologias: dengue, chikungunya e zika. Porque tem que saber qual é o diagnóstico de uma delas. Por quê? Porque eu tenho que saber se eu já tive dengue, se eu estou com dengue. Eu preciso saber se não era dengue, era chikungunya ou era zika. Então, é importantíssimo o laboratório para ajudar nesse diagnóstico de arbovirose. E aí a gente pede a sorologia, principalmente. RT-PCR também é um teste caro para chikungunya, a gente não pede na prática. A gente pede o teste rápido, sorologia IgG-IgM, ou a sorologia normal IgG-IgM. Pode fazer o teste rápido ou a sorologia normal. A gente indica, se o paciente já passou pelaquela fase mais aguda, o ideal era que fizesse a sorologia IgG-IgM e não o teste rápido, tá certo? Mas é a opção, e no laboratório a gente tem tanto o teste que faz em Mossoró, que é o teste rápido, sorologia IgG-IgM, principalmente para quem tem pressa,
Ou se ele pode esperar um pouquinho mais, na hora que você conversa com o paciente, sente a necessidade dele, ele já passou pelaquela fase mais aguda, aí você pode utilizar da sorologia enviada para o apoio, tá certo? Tratamento. O tratamento da chikungunya é complexo, requer uma atenção maior. E aí, às vezes, o paciente vai precisar ficar fazendo exames de hemograma, de PCR, para poder avaliar como é que está esse grau da doença, ok? Não pode usar corticoide nas primeiras semanas, nem anti-inflamatório. Teoricamente, todas as arboviroses, o tratamento é sintomático, é analgésico e hidratação. Muita hidratação, muita água, muito soro fisiológico ou soro caseiro. Água de coco é hidratação do paciente para eliminar a toxina, eliminar o vírus, eliminar todos os componentes que estão causando essas dores no corpo. E aí a água é fundamental para hidratar o paciente. A gente recomenda que aumente, se você toma 2, 3 litros, aumente para 4 no período que tiver com arboviroses ou com qualquer uma virose sazonal, ok? Zika. Zika, ela é da mesma família da dengue. Então a gente começa ao primeiro alerta. Zika pode dar uma reação cruzada com dengue. Eu posso estar com dengue e o teste lá na hora dá uma falha e positivar para Zika. Por quê? Porque a família Flaviridae é a mesma família Zika é da mesma família de dengue, já não é de chikungunya. Então, o meu paciente ele pode ter dengue e pode ter chikungunya, realmente eu acreditar no exame. Mas o meu paciente que dá teste positivo para dengue e dá teste positivo para Zika, eu preciso fazer confirmatório, principalmente de Zika, principalmente se for gestante. Então, toda gestante, o interessante é fazer a confirmação da sorologia de Zika. Pode falar. Alguém levantou a mão, Amanda. Então, se ela não falar, a gente continua. Então, Zika, a complicação é na gestante. Por quê? Porque a gestante pode ter o bebê com microcefalia. Foi a maior complicação que teve no ano 2016, 2017. Muitas crianças diagnosticadas com perímetro cefálico menor do que o normal. A microcefalia é a cabeça pequena do bebê. Nasceu e desenvolve pequeno. Bebê com 5 meses, com tamanho de cabeça de 1 mês. E aí a microcefalia levou as famílias todas a se preocupar pelo período da gestação. E cabe a gente ainda, em todos os atendimentos que a gente fizer à gestante, lembrar, orientar a gestante dela fazer uso de protetor solar e repelente. Por quê? Porque o repelente evita a questão de Zika. E o protetor solar evita mancha na gravidez. Então, ela tem que se acostumar a cuidar da sua pele no período da gestação. São cuidados que a gente contribui para a gestante ter muita atenção, porque o vírus circula. Tá gestante, tem que usar tanto o repelente quanto o protetor solar. Ok? Aqui só para lembrar quais são os elementos que causam Zika. Dores musculares, dores nas articulações, mas menor do que a chikungunya, o rache cutâneo, que é as manchinhas vermelhas, olho vermelho, dor de cabeça e febre baixa. Das 3, a febre mais alta é da dengue, ok? Dengue, chikungunya e Zika são as arboviroses que nós temos aqui na nossa região e elas não desapareceram. Então, as medidas preventivas na casa da gente, de manter não um acúmulo de água, ter cuidado com presença de mosquitos,
é importantíssimo. E aqui é para vocês saberem como é que a gente faz o diagnóstico da Zika. Zika, o IgM é por volta de 6 dias, 5 a 6 dias. Então, dengue, chikungunya e Zika só depois de 5 dias. Sorologia, IgG, IgM, só depois de 5 dias. Sorologia, IgM, IgG, pelo teste rápido, corre o risco de falso positivo da gestante, principalmente, que a gestante ela tem muito anticorpo circulante no corpo, que a gente chama anticorpos heterófilos. Então, toda gestante que faz exame sorológico tem um risco maior de fazer um falso positivo. Então, por isso que a gente precisa de testes confirmatórios. Sorologias e IgG-IgM, pela metodologia mais sensível. A metodologia teste rápido é uma metodologia menos sensível, ok? Então, o indicado para a gestante não era fazer o teste rápido, e sim o exame que é sorológico para o apoio, ok? Sorologia a partir do 5º, 6º dia, ok? A gestante, se ela tiver um teste rápido positivo, ela precisa ter um confirmatório, porque corre o risco do falso positivo. Ok, gente? Ficou entendido? Sorologia IgG-IgM após 5, 6 dias, e o ideal, se não tiver pressa, faça o apoio sorológico enviado, ok? Então, a gente está querendo sempre trazer para vocês informações técnicas. O Análises quer, nesse ano de 2023, fazer treinamentos constantes com as nossas equipes, treinamentos rápidos e capacitações, que é importantíssimo para o nosso plano de cargo, carreiras e salários, que vai completar a primeira etapa agora em julho, nosso primeiro biênio, 2021, 2022, 22 e 23. Todo mundo já recebeu hoje o salve data. Ninguém marque nada para o dia 15 de julho. Nossa convenção é um sábado. Não esqueçam. Herpes zoster. Eu coloquei herpes zoster, que é o cobreiro. Gente, está dando muito cobreiro em Mossoró. Principalmente os idosos. É um primo da catapora, mas que ele dá muitas vesículazinhas localizadas, que a gente chama no dermátomo, e ele é extremamente doloroso e é extremamente complicador. Alguns pacientes podem ter complicação com o cobreiro, que é o herpes zoster. E aí a gente tem que ter disponível a sorologia IgG-IgM para herpes zoster a partir do 6º dia. Então não tem como esquecer, é igual a dengue, chikungunya, zika. A maioria dos exames que são sorologia, IgG-IgM, tem tempo inicial. Não adianta eu fazer antes, porque não vai dar. Os anticorpos eles vão crescer na medida que os dias vão passando, ok? Então, o herpes zoster é uma doença primo da catapora, também transmite, não é só a catapora que transmite. Se eu tenho um paciente com herpes zoster em casa, ele pode transmitir. Se eu tenho um funcionário ou trabalhador com herpes zoster, ele vai ter que ficar em atestado, porque ele pode transmitir para os colegas, ok? Então, a gente tem que ter bastante cuidado quando os pacientes chegarem com exames de herpes zoster para fazer a sorologia IgG-IgM, ok? É enviada para o apoio. Doutor Caio, coça? Muito, pode coçar muito prurido e dói muito. Eu acho que pega em criança também? Pega em criança também, mas é mais em adulto. Eu tenho uma criança que foi lá no posto hoje fazer um hemograma e um toxoplasmose. O médico está achando que é a doença do gato, mas é bem capaz de ser
Zoster, tá uma peste aqui em Mossoró. E ele tá cheio ele. E o médico outro médico achou também que fosse rubéola, só que não parece nada, são umas manchas marrom. Mas só que tem uma característica clínica aí, tá lá. O herpes zoster, ele tem uma linha de dermato, ele segue o nervo, então ele não dissemina pelo corpo não, ele geralmente tá no máximo 2 locais, seguindo uma linha de trajeto da inervação. Okay? Beleza. Vamos falar um pouquinho agora de sintomas gripais, síndromes gripais. Eu comecei com dor de garganta, eu estou com a febre baixa, meu nariz começou a escorrer, eu estou com o nariz obstruído, eu estou com tosse, eu estou com a síndrome gripal. São diversos vírus. Por isso que eu fui na UPA e me disseram que era virose. Porque pode ser Covid, pode ser influenza, pode ser adenovírus, pode ser rinovírus, pode ser vírus sincicial respiratório, tem mais de 100 tipos de vírus. Então a gente classifica como síndrome gripal. Se eu tipificar com a sorologia ou com o SWAB, principalmente nas 2 principais doenças, influenza, que é a gripe mesmo, e o Covid, os outros são classificados com vírus mais inespecíficos, adenovírus, resfriado comum, que só um painel viral poderia dar o diagnóstico. Então, quando você chega numa urgência, que você diz que está com febre, dor de garganta, nariz escorrendo, tosse, é sintoma gripal, síndrome gripal. É um grupo de doenças que eu não consigo dizer qual é, ok? Eu posso tipificar gripe, que ela é bem mais debilitante, febre mais alta, mais dores no corpo, uma doença que arrasta mais. Aí eu tenho um teste de influenza, que é o SWAB nasal ou orofaringe, que aí eu vou dizer qual o tipo de influenza que tem, ok? Influenza A ou influenza B. O ano passado, em janeiro, nós tivemos um surto de influenza A, porque a gente fez testes de influenza demais. E aí a gente conseguiu dar o diagnóstico, ok? E aí, nesses casos, idosos, crianças e gestantes têm que ter laboratório ajudando. Eu não posso ter uma grávida com sintoma gripal sem fazer um hemograma, sem fazer sorologia, sem fazer SWAB. Eu não posso ter um adulto acima de 60 anos sem um laboratório. Uma criança abaixo de 5 anos sem um laboratório. O laboratório é um aliado dos sintomas gripais. Depois de 48 horas, nessas faixas de idade, tem que fazer exame. E aí você tem hemograma, você tem bioquímica, CPK, TGO, TGP, bilirrubina, gama-GT, são enzimas que você precisa saber como é que essa virose está se comportando no corpo. Muitas vezes há necessidade de pedir um raio-x de tórax, porque eu tenho que saber, isso é uma gripe, isso é o Covid, isso é uma pneumonia. Então, é importante o laboratório ajudando. 70% das decisões médicas vêm dos exames laboratoriais. Os exames laboratoriais são documento que ajuda o médico a se resguardar. Não, no dia que eu atendi ele estava com esse hemograma. O hemograma estava perfeito. Então, é um documento para o paciente e um documento para o médico quando a gente pede os exames laboratoriais. E também de imagem, ok? Então, o laboratório ele precisa muito nas doenças infecciosas. Tem os testes também de influenza pelo RT-PCR. E tem um teste rápido de influenza IgG-IgM que a gente disponibiliza no laboratório. Hoje nós estamos mais com o teste automatizado em máquina, mas a gente também tem o teste rápido de influenza, ok? Então, na verdade, sempre que o paciente tivesse
uma doença que a gente, principalmente naquelas idades que eu falei, grávida, acima de 60 anos, abaixo de 5 anos, que fizesse o diagnóstico, para ele ter a certeza qual a virose que ele teve, ok? Covid. Nós tivemos 3 anos praticamente de Covid, né? Nós passamos por uma pandemia que começou em março de 2020. E nós ainda temos Covid de maneira distribuída, comunitária. Mas a gente passou muito sufoco com a Covid. Perdemos muitas pessoas pela Covid. Então, foi uma doença que a gente precisou chegar muito junto. O laboratório ele foi muito importante na Covid. Nós tivemos o laboratório, nós tivemos a vacina, e agora que nós estamos tendo os remédios para a Covid. Mas quem chegou primeiro foi o laboratório. Não tinha vacina, não tinha remédio. Quem segurou a Covid na época foi o laboratório. Então o laboratório chegou junto com a Covid. Nós demos o melhor da gente. Nós chegamos junto com os pacientes. Não foi só médico, enfermeiro, não. O laboratório ele foi pouco reconhecido pela sociedade, mas a gente foi decisivo. Foi a gente que deu os diagnósticos. Foi o laboratório que teve na saúde pública em primeiro lugar. Depois que veio vacina, depois que veio medicação. Medicação ainda nem chegou a nível acessível à população. Então, a gente sim fez história no Covid. E aí o Covid, ele iniciou na China, em setembro de 2019. Em novembro, os números começaram a aparecer. E nos países começaram a aparecer em janeiro, fevereiro e março. No Brasil, em março. Transmissão, principalmente por aerosóis, partículas, gotículas. Por isso que quando as pessoas espirravam, tossia, falava próximo uma das outras, menos de 1 metro, o risco era muito grande de transmissão. Quem usava máscara, 2 usando máscara, era mais, de maneira assim, mais protetivas. Teve pacientes assintomáticos, teve paciente que teve Covid que não teve nenhum sintoma. Eu tive Covid em novembro de 2020, na segunda onda. Mas graças a Deus eu não tive nada, eu não senti nada. Eu passei 7 dias isolado, mas não tive nada. Mas teve muito paciente que complicou. E aí foi extremamente grave a Covid. A Covid ela está deixando sequelas em algumas pessoas, principalmente que a gente chama long Covid, Covid longa, Covid crônica. Principalmente sintomas neurológicos, psiquiátricos, osteoarticulares, pulmonares, fibrose pulmonar. Então, é uma doença que a gente não quer que pegue. Gente, a gente não quer que pegue Covid. Então, vamos manter as doses em dia. Apareceu várias variantes. São modificações do vírus. E em algumas pessoas, essas modificações, a vacina não é tão potente. Você pode até pegar, mas graças a Deus vai pegar com sintomas leves. Então tem que vacinar, tem que vacinar, tem que vacinar. Vai começar agora, dia 27 de fevereiro, a vacina bivalente. A princípio são para alguns grupos de pessoas, mas com certeza os profissionais de saúde vão ser um dos primeiros a serem vacinados com a bivalente. A bivalente ela pega mais variantes. E o que é que a gente tinha de sintoma? Ninguém conhecia a Covid. Ninguém sabia da Covid. Foi uma doença nova. Então, à medida que os pacientes apresentavam sintomas, esses sintomas eram classificados e se repetiam. Calafrio, dor de garganta, mas só de dor de garganta, toda síndrome gripal dá dor de garganta. Coriza, eu perdi o cheiro, eu perdi o sabor, diminuição de olfato, dores no corpo, fadiga, muito cansaço. Então, eram sintomas extremamente inespecíficos relacionados a Covid/síndrome gripal, ok?
E aí o laboratório foi extremamente importante. Por quê? Porque a Covid, ela mostra uma doença inflamatória, e aí se causa inflamação, o laboratório está junto. PCR é inflamação, hemograma é inflamação, dedímero, o dímero D, ele é um elemento da coagulação. Quando você tem elementos inflamatórios, sua coagulação fica prejudicada. E aí, quando a coagulação fica prejudicada, há muita quebra de coágulos de fibrina. E aí o dedímero estoura, sobe dedímero. Seu corpo fica hipercoagulado. E como é que a gente testa isso? Pelo aumento de dedímero, que é a quebra dos coágulos que foram formados. Porque a Covid era uma doença trombótica também. Aliás, é uma doença formadora de trombos. A Covid também altera muito a função renal, a ferritina, a troponina, função cardíaca também. Então, o laboratório era extremamente importante. Nós era para ter vendido mais check-up Covid. R$50 eles apresentavam os principais exames, o LDH. A função renal, muito paciente morreu com alteração de função renal. Muito paciente morreu com trombo, com dedímero. Muito paciente morreu porque a inflamação foi muito intensa com PCR. Então, assim, extremamente importante o laboratório foi. Hemograma e PCR foi extremamente importante. Dedímero popularizou. Então, dedímero era um exame que a gente não fazia e ele veio com gosto de gás. Procalcitonina, interleucina 6, foram exames que foram entrando na rotina do laboratório e o análise sempre chegou junto. E aí a gente teve as fases da Covid e as fases do laboratório. Gente, o laboratório, em 2020, em abril, a gente começou a fazer os exames sorológicos. Já sabemos que sorologia só é a partir de 5, 6 dias. E de Covid era 7, 8 dias. Então, era uma febre para fazer a sorologia. E hoje é um exame totalmente em desuso, a sorologia. Não importa a sorologia mais, porque as pessoas foram vacinadas. Nós já tivemos 3, 4 ondas de Covid. O que importa é a fase de antígeno, que é a fase dos primeiros dias da doença. Sorologia é em desuso, total. Mas no início da doença, era o que a gente tinha. Sorologia GGM já em abril começou. Por volta de junho, julho, começou o antígeno, teste rápido. E também o RT-PCR, que a gente enviava para os apoios ou para o DNA Center, em Natal. Mas eu me lembro que em março, teve pessoas que fizeram RT-PCR pelo análise, tinha cota para se fazer. A gente aqui em Mossoró foi um dos laboratórios que mais fez Covid, que mais trabalhou na Covid. Nós nos destacamos bastante em Covid. Nós fizemos o primeiro drive-thru de Pau dos Ferros de Covid. Então a gente fez o dia D de Covid. E a gente oferecia os testes de sorologia no ano 2020 e depois os testes de antígenos, que ajudaram demais. Muito, muito, muito importante foi o antígeno. Também os testes baratearam muito, porque a indústria farmacêutica, a indústria laboratorial, elas cobraram muito caro. Os laboratórios, os preços eram caros porque os reagentes eram caros. Até nessa última onda de 2022, o teste de Covid não baixava. Pelo contrário, a gente tinha que pagar à vista, antecipado. Era uma luta para conseguir testes, mas o análise foi sempre junto com o diagnóstico. Nós tivemos um momento que a gente teve perdas, porque só era para atender o paciente mesmo, para não deixar o paciente voltar. A gente conseguia fazer troca, conseguia comprar em Fortaleza, em Natal, em Campina Grande, em Recife, em Belo Horizonte.
gente fez tudo para atender nosso paciente de Covid, principalmente teste rápido de antígeno. E hoje é uma doença que vai continuar, ela não vai acabar. Então vai virar um teste como a gente tem os outros testes normais. Ok, pessoal? Então, Covid, RT-PCR, tecnologia número 1, o Análises desde 2021 tem testes Covid e RT-PCR. Sorologia e GGGM, teste que não está mais indicado. Teste rápido por antígeno e teste rápido por antígeno SUAB é o teste que a gente faz ainda e é o teste da rotina da clínica médica da gente. Todo paciente que vai ser hospitalizado tem que fazer Covid. Todo paciente que vai fazer cirurgia, o ideal é que ele fizesse. No início eles fizeram, depois eles tiraram, mas para internamento, hoje ainda é exigido o teste Covid. Na dúvida, principalmente idosos, crianças, grupo de risco, tem que fazer o teste. Se o paciente está na dúvida, apoie ele fazer o teste, é importante. É melhor você ser diagnosticado do que você ter a dúvida e prosseguir com a doença e com Covid associada, ok? Ok, pessoal? Vamos falar agora das nossas novidades comerciais. Gente, nós estamos com um time novo de vendas. Nós estamos com marketing novo. Então, a gente tem que aproveitar e utilizar o melhor que nós temos. Não é por nada não, mas nós temos a maior rede de check-ups disponíveis, acessíveis para o paciente. Hoje eu fui cortar o cabelo e teve um paciente que disse, eu fiz um check-up lá no seu laboratório, na Barrocas. O check-up homem, eu, e o check-up mulher, a minha esposa. Isso é muito gratificante, porque a gente está fazendo acesso à população. Gente, um check-up anemia desse por R$50 é de graça. Tem sanduíche que custa R$30, gente. Você tem aí 6 exames por R$50, uma ferritina, um ácido fólico, uma vitamina B12, o índice de saturação de transferrina, só aí você já consegue dar diagnóstico de inúmeras anemias. Então, você checar, eu estou com minha criança que ela está com anemia, eu queria fazer um hemograma. Não, ofereça o check-up anemia. Para o médico vai ser muito mais fácil saber com que tipo de anemia esse paciente tem. É uma anemia ferropriva, é uma anemia de deficiência de B12, é uma anemia de deficiência de ácido fólico, é uma anemia que tem uma doença da ferritina, ou é o índice de saturação que está baixo. Então, a gente precisa ter um diagnóstico mais certeiro. E esse check-up anemia por R$50 faz a diferença. Nós colocamos o melhor que tem para você diagnosticar uma anemia de um paciente. Ok? Já dá um norte muito, muito, muito bom. Então, precisamos vender, oferecer o check-up anemia, porque a gente está levando acesso à população a exame. Porque o povo pensa que exame é caro. Exame é mais barato do que um sanduíche. É mais barato que um completo. Você acredita? Então, nós temos aí um check-up para avaliar a anemia do idoso, a anemia da criança, a anemia da gestante, a anemia da doença crônica, a anemia do paciente que chega lá doente, por R$50. Temos que ter o bom senso que isso é extremamente acessível, ok? Detalhe, pode parcelar no cartão de crédito. Você pode parcelar aí em 5 vezes no cartão de crédito, é uma prestação de R$10. Dá para a pessoa fazer com tranquilidade, ok? Lançamento, esse vocês não estão sabendo ainda. É a novidade que nós vamos lançar dia 23, aliás, dia 22, pós-carnaval. Esse check-up é top das galáxias. Check-up fígado e pâncreas. Gente, eu estou atendendo o povo e estou vendo como há necessidade do povo fazer exame, principalmente de fígado e pâncreas.
porque é muito paciente com doença dispéptica, doença gástrica, doença epigástrica, doença do intestino, doença do pâncreas, doença do fígado. E aí a gente resolveu fazer essa maravilha de check-up. São 15, mais de 15, porque a bilirrubina total e frações são 3, a proteína total e frações são 3. Então você tem aí um check-up com... Você tem um check-up aí com 17 exames. Quando você vai colocar proteína total, albumina, globulina, e a albumina é extremamente importante para o fígado. Quando você coloca bilirrubina total e frações, que é bilirrubina direta, indireta e total, são 3. Então, gente, esse check-up vai ser lançado quarta-feira de cinzas. Pelo marketing da gente vai deixar pronto. Vai custar R$70. Então é um preço extremamente acessível. Então bote seu paciente, eu queria ver a taxa do fígado. Faça um check-up fígado e pâncreas. Gente, a amilase lipase é importantíssima e faz parte do check-up pâncreas e fígado. A insulina, ora, tão importante para o paciente diabético. Então, eu tenho um paciente diabético, ele fez um mês um check-up diabético. Depois, com 3 meses, você oferece o check-up pâncreas fígado, ok? Por R$50 é imbatível. Nós não podemos deixar de oferecer. Lembrando que a gente oferece os check-ups, principalmente para os pacientes que chegam no laboratório e dá a queixa e ele quer a sua opinião como orientação laboratorial, que a gente também faz a nossa parte, contribui. E aí o Análises tem a maior sequência de check-ups possível para vocês oferecer. É check-up homem, homem master, mulher, mulher master, criança, fitness, check-up anemia, check-up fígado pâncreas, check-up idoso, check-up hipertensão, check-up diabetes, check-up covid, check-up taxas, check-up básico, check-up pré-nupcial. Então a gente tem tudo para oferecer aos nossos clientes. É uma carta grande de testes em cumbos que facilita o acesso à população. Nós levamos acesso, nós trouxemos a solução para a população que não tinha acesso a exame laboratorial, conseguindo fazer check-ups dentro de um raciocínio ligado à clínica do paciente, porque todos esses check-ups são avaliados rigorosamente, a importância deles para a avaliação clínica, e que contribui, já faz uma boa triagem das doenças que o paciente tem. Ok, pessoal? Então, importantíssimo a gente trabalhar nossa linha de check-ups. Lembrando que agora, nesse mês de janeiro, a gente lançou o nosso plano em cartão de crédito em 10 vezes sem juros, onde vocês têm condições de trabalhar plenamente o paciente para deixar uma parcela de pelo menos R$10. Então, acima de R$100, pode trabalhar tranquilamente 10 vezes. Se o cliente tiver 4, 5, do jeito que a gente não pode perder vendas. A gente tem que transformar nossos funcionários todos em vendedores ativos, para todo mundo bater meta, todo mundo ter bonificação, todo mundo atingir os seus propósitos, ok? Só para lembrar, pessoal, nós temos também a sequência de reuniões. Os nossos líderes estão fazendo reuniões com vocês, reuniões satélites, com grupos menores. É muito importante a presença de todos. A gente conta muito com vocês, porque a gente precisa estar cada vez melhor. Todo dia sair de casa sabendo que eu tenho que fazer o melhor. O melhor para mim, o melhor para o meu indivíduo, o melhor para a empresa que eu trabalho. Por quê? Porque a gente tem a missão de servir. Nós somos pessoas que têm um atendimento humanizado. Isso é um grande diferencial do Análise. Se eu
se alguém perguntasse o que é que você gosta mais do análise, eu gosto de vender soluções de vida para as pessoas. Eu gosto de vender laboratório que dê qualidade de vida, que traga um benefício para a população. É isso que a gente quer fazer. Nós queremos trazer soluções em diagnóstico. Essa é a nossa missão. Nós temos o propósito de levar exame de qualidade com preço justo, com preço acessível à população. Ok? Então vamos colocar em prática nossos ensinamentos que os treinamentos estão trazendo. Tá certo? Agora também falar um pouco sobre nossos líderes, né? A gente está com um grupo de líderes que a gente está se reunindo, reuniões mais constantes, para ver, conversar, escutar, ver o que vocês têm para nos falar, para ver o que, é que a gente pode melhorar. Ok, pessoal? Então, é muito importante. Agora, dia 15 de março, nós teremos o nosso... agora que eu me lembro, viu? Yaxadora, a gente vai ter que mudar a data, porque 15 de março, Yaxadora vai para Salvador. Ganhou a viagem análises agora de março. E a gente quer levar cada vez mais pessoas para fazer treinamento e conhecer a sede da Lab Forte. Então, o Yaxadora vai fazer treinamento, mas ela vai ter dia lá livre para passear e conhecer Salvador. E a gente faz questão de bonificar os nossos funcionários que fazem entrega. E a gente quer, ao longo desses próximos 2 anos, cada vez mais, mandar pessoas para Salvador, para passear e treinar ao mesmo tempo, pela Rede Lab Forte, que nos dá esse apoio total. Ok? Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, desejar a vocês um excelente descanso de carnaval. Quem vai para a folia, faça a folia com segurança, cuidado com a violência, cuidado com excesso de bebida alcoólica, cuidado com problemas de doenças. Não vá se meter em confusões, e a gente quer que todo mundo volte dia 23, a grande maioria vai voltar dia 23, nós vamos trabalhar na sede, um grupo bem reduzido, no dia 22, quarta-feira de cinzas, a partir de 1h, mas é um grupo reduzido, o laboratório só volta plenamente no dia 23, na quinta-feira. Eu espero vocês com força total, atendendo bem, porque vai, se Deus quiser, ter gente para a gente atender com muito calor humano, e a gente vai vender qualidade de exame e vida para as pessoas do nosso Rio Grande do Norte. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Alguma dúvida, pessoal? Como a gente está no horário limite, eu vou ter que participar agora de um outro evento. Eu deixo a vocês e agradeço. Quem quiser me escutar, eu vou participar agora de um podcast, conversar um pouquinho sobre coisas gerais. Um abraço e boa noite a todos.